Olá, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Se você está chegando por aqui agora, já quero desejar as boas-vindas e já começo também pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no meu canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu vou falar hoje sobre os sintomas, aquilo que eu senti que foi o ponto de partida para procurar ajuda médica, além de familiar. Os meus primeiros vídeos estão no meu Instagram, gleiceartes.biscuit. Foi lá que eu comecei a falar, me abrir mais sobre esse assunto e hoje eu estou transmitindo isso aqui no meu canal do YouTube. Só em 2018 vim assim sentir que os sintomas estavam mais fortes. Foi aí então que eu fiz a minha primeira consulta com um psiquiatra. Eu não me identifiquei com esse psiquiatra. Eu acredito que cada pessoa tem uma situação diferente. É da pessoa se identificar ou não. O meu diagnóstico foi dado então só alguns meses depois que eu conheci um outro psiquiatra, o finado Dr. César Dias, e foi através dele que a minha mente se abriu para eu entender que tudo que eu estava passando tinha cura, tinha como melhorar, tinha como passar. Então, o Dr. César é uma pessoa da qual eu sempre vou me lembrar com muito amor e carinho, porque ele, depois que eu conversei com ele a primeira vez, eu fiquei muito feliz, porque eu vi através do que ele me transmitia uma segurança. Eu escrevi uma carta falando, a minha história, o que tinha acontecido, porque eu ficava assim com medo de não contar tudo e de não expressar o que eu realmente sentia. E aí eu me lembro que ele me passou então o diagnóstico, que foi a ansiedade generalizada, a fobia social e que levou a um início de depressão. O transtorno da ansiedade generalizada é quando a gente não se sente confortável porque não temos segurança de nós mesmos, assim, e isso leva a vários outros sintomas. E o transtorno de ansiedade social é quando a gente tem medo de certa situação que envolve um grupo de pessoas, um medo de ser julgado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então tudo isso vai levando ao transtorno que é a fobia social. Então, finalmente, o que eu sentia é exatamente essa questão do medo das pessoas. Como eu falei, não temos segurança. Então foi um período que eu estava trabalhando em uma empresa e na qual eu já trabalhava há 7 anos. E desde que eu iniciei nessa empresa até o momento que eu saí, tiveram várias situações, eu passei por vários departamentos, adquiri muito conhecimento, mas eu não me sentia segura. E aí, quando eu acordava para ir ao trabalho, eu já sofria assim daquele medo de não saber responder adequadamente ou corretamente a um cliente e do que eu estava falando no telefone com alguma cliente. Então eu me preocupava demais. Principalmente no último cargo, eu tinha medo. Medo de ir nas reuniões, medo de falar alguma coisa errada, de não saber me expressar. Então isso foi se acumulando e eu comecei a ter crises. Esse medo de se sentir inferior às pessoas, eu acredito que muitas outras pessoas passam por isso, que é a questão da aprovação das outras pessoas, porque eu comecei a me isolei de muitos familiares, eu acredito de todos os familiares, de grupos. Então eu não queria sair na rua porque eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar. É um medo não só dessas coisas que parecem bobas, mas eu sei que tem muito mais pessoas assim também. E é por isso que eu tô compartilhando aqui.
porque além desses medos, vinham outros de que qualquer atitude que eu tivesse, eu poderia não ser aprovada pelas pessoas. E como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, onde graças a Deus eu melhorei muito, muito, porque hoje eu tenho opinião própria, hoje eu consigo transmitir a minha opinião sobre determinados assuntos e hoje eu tenho mais segurança. Depois que eu saí da empresa, para dar continuidade no tratamento, o que eu tinha também como sintomas? Eu chorava muito, muito, muito. Era tão intenso o meu choro que a minha cabeça chegava a doer. E até hoje, quando eu tenho crises, a minha cabeça dói. Então aí às vezes eu tomo um remédio ou às vezes eu procuro identificar o que é, para que eu não só tome remédio mais do que eu já tomo, né? Eu tinha muita insônia, porque eu não conseguia controlar a minha mente. Era o tempo todo pensando, e aí eu pensava nisso, pensava naquilo, pensava naquele outro detalhe, naquilo que talvez eu anotei. Então era muita informação na minha cabeça, muita. E a partir daí eu não conseguia dormir. Então eu passava o dia com sono, às vezes com dor de cabeça, e aí sentia calafrios. Eu nunca fui uma pessoa muito calorenta, né? Então qualquer coisinha pra mim, realmente eu sinto frio. A sensação de dor assim no corpo, o peito muito apertado, que parece que quando você vai puxar a respiração, não vem tudo. Eu tenho, por exemplo, rinite alérgica. Além disso, além de às vezes estar com o nariz entupido, só dormir só respirando pela boca, eu também passo por esse aperto no peito, que é como se o coração estivesse doendo muito, muito. E aí vinham os pensamentos negativos. Eu precisei procurar um outro psiquiatra, porque eu não estava tendo condições de conseguir manter as consultas, manter por causa do custo, eram particulares, né? E também ainda tinha o custo dos medicamentos. Então eu procurei um outro psiquiatra, que é o meu psiquiatra atual. Ainda em 2018, eu já comecei também a fazer terapia com psicólogo. Ano passado, que foi em 2020, eu comecei também a fazer consultas com um pastor, já comentei isso em outro vídeo. Então, assim, foi uma porta que abriu várias outras portas, porque através dele eu aprendi muita coisa, pessoal, profissional, religiosa. Hoje eu já me sinto uma pessoa bem diferente, exatamente por hoje eu ter mais controle sobre algumas situações. Eu confesso que eu não tenho muito controle e que eu acabo sofrendo com essas situações. Então, aos poucos, eu estou procurando sair mais, começando assim pelos familiares. Estou procurando ir visitar mais pessoas. Não consegui nem 5% ainda, eu acho. Mas já é um começo. E as crises que eu tenho hoje ainda são fortes, mas eu consigo segurar mais a barra. Graças a Deus. Eu não tenho vergonha e problema nenhum hoje de falar que eu faço uso de medicação, porque eu realmente acredito que dá certo. E é isso. Procura ajuda, não fique sozinho nessa. Fale com quem você tem mais proximidade, confiança. Não sofra sozinho, porque eu tenho certeza que tem pessoas que amam você e que estão super disponíveis para ajudar, para te ouvir, para te aconselhar e para andar com você nesse caminho que é difícil, mas é uma fase na vida que às vezes, ao invés de questionar, como eu às vezes já fiz isso, ninguém escolhe passar por isso. O que eu tenho em mente é que eu sempre vou ser uma pessoa ansiosa, mas que eu, sendo uma pessoa ansiosa, eu tenho que saber controlar tudo e, claro, o principal, que é me amar mais. É o que eu tô buscando fazer hoje. É muito difícil. Primeiro, você tem que conseguir dar o primeiro passo, claro, com as pessoas ao redor que te ajudam, que te amam, mas tá em você. A decisão e a escolha é sua, mas escolha sempre
a ajuda. Espero que eu possa ter ajudado em algo. E se você ficou com dúvida em algo que eu falei aqui, talvez eu não soube me expressar direito, pode deixar nos comentários. Compartilhe esse vídeo, me ajudem aí no compartilhamento desse conteúdo, porque é o meu propósito. Eu quero compartilhar e agregar a minha história na vida de outras pessoas.